Estamos de volta com você, obrigada pela companhia. E no mês em que se discute a saúde mental, nós estamos no Janeiro Branco. Qual o impacto, quais as consequências para quem está dependente químico, para quem faz uso excessivo de álcool, drogas, como ajudar? Esse é um dos grandes desafios da sociedade. Eu convidei o psicólogo Emerson de Paula, que está de volta conosco aqui no Manhã Total, para conversar sobre isso e que tem, digamos assim, um carinho muito grande, uma preocupação muito grande quando se trata de dependência química, porque quem é dependente, eu usei quem está dependente químico, né? Sofre estigma, preconceito e tudo isso contribui para uma saúde mental fragilizada, Emerson? Então, bom dia, Bom Mônica, dia. prazer estar de volta. Quero dar um bom dia para o seu público também. Obrigada. Que continue sempre com você. Amém. Eu costumo dizer que o maior impacto da dependência química na vida do dependente químico e também do usuário, porque nem todo mundo que usa droga tem problema com droga, né? É uma parcela considerável desse grupo específico, porque muitas pessoas podem beber, podem usar e essa droga não vai disfuncionar a vida dela. Agora, o dependente químico em si, o maior impacto é o desamparo. É o abandono social, porque ele já vem de complicações emocionais, psicológicas e sociais, e ele vai encontrar no efeito da droga o colo que ele busca na família, na sociedade, na empresa, e esses ambientes não proporcionam. E muitas das vezes é o que dificulta até se manter abstêmio. Por quê? Tem até vontade, tem até interesse, só que não tem. O perfil do dependente químico, baixa renda, baixa escolaridade, já foi preso várias vezes. Porque rouba para sustentar o vício? A gente chama de crimes aquisitivos e nem sempre porque rouba, porque comete crime sobre efeito também. Acidente de trânsito, violência doméstica, as agressões no geral como um todo. E quando essa pessoa decide fazer um tratamento, quando no pós-tratamento, para onde que ela vai? Ela não tem uma profissão, não tem uma formação, a maioria nem segundo grau, isso é dado da Organização Mundial da Saúde, certo? O nada consta, está cheio de constatações, e quem é que vai amparar essa pessoa? E como ele já sabe que a biqueira e o boteco é um lugar seguro, é para lá que ele volta. Que ele corre, né? Infelizmente, no Janeiro Branco, a gente poetiza muito a saúde mental, só que a dependência química está um pouco aquém dos transtornos. Como você falou, né? O estigma e o preconceito impede a sociedade de enxergar a dependência química enquanto doença. Ela é vista como moralidade, como falha moral. E aí eu quero entrar numa outra questão. A gente tem ali novamente o perfil, né, que o nosso amigo Emerson trouxe, lá, homens, baixa escolaridade, baixa renda e passagens pela polícia, só para que a gente possa recordar. Daqui a pouquinho eu quero trazer os números, né? Alguns números. A maioria do gênero masculino também. A maioria. Gênero masculino. Então, já entrando nessa questão, eu venho com a minha pergunta, uma outra pergunta aqui. A gente se pergunta, mas por que entrou para isso? Por que foi por esse caminho? Isso acontece. A gente acha que é a escolha da pessoa. Por que a pessoa eu vou tentar te responder de uma forma bem simples que seu público também vai compreender com facilidade. A dependência química ela é uma doença multifatorial. Ela é causada pela combinação de vários fatores. Inclusive, o tratamento também requer a combinação de métodos. Então, a palavra-chave, o denominador comum é combinação. Sem o fator genético, né, neurobiologicamente falando, que é a linha que eu trabalho, porque eu preciso de uma teoria para sustentar o meu consultório, o meu trabalho, sem o fator genético ela não vai desenvolver. Embora há algumas abordagens que dizem que pode ser um comportamento aprendido. Então vamos lá. Fator genético, fator emocional, fator psicológico, fator social e fator cultural. Se pegarmos o que a gente faz no carnaval no Brasil, é 4 dias bebendo e usando droga. Se pegarmos a nossa cultura de sextou, é bebendo sexta, sábado e domingo. Isso associado a um fator genético. A criança ela sofre, um exemplo, muito bullying dentro de casa. Ela não tem suporte e proteção emocional da própria família dentro de casa. Quando chega na escola, isso é potencializado. Quando ela se torna adolescente, ela experimenta, por exemplo, uma maconha por curiosidade ou influência de um amigo, e o efeito da maconha anestesia tudo que os bullies, por exemplo, proporcionou nela. Ela aprende, pelo reforço positivo da droga, que toda vez que ela estiver emocionalmente mal, se ela usar a droga, vai aliviar. Associa uma conexão, faz uma conexão com o fator genético,
surge um dependente químico. E aí, olha só, para vocês terem uma ideia, porque é um problema que é da sociedade, é um problema nosso, a gente tem... Me falaram uma vez assim, fala que a dependência química é doença majoritariamente de camada popular e rico. Como é que manifesta? Normalmente os pais trabalham tanto, né? Os filhos ficam sozinhos em casa ou na mão de empregadas, por exemplo, e eles sofrem o desamparo do acolhimento materno e paterno. O pai sai cedo, chega à noite. Como que ficou essa criança e esse adolescente? Então, ele tem o mesmo impacto que aquela pessoa da favela com relação ao desamparo emocional. Se sente excluído, abandonado, rejeitado, sensações de ser inadequado, muitas das vezes culpabiliza o pai e a mãe por trabalhar tanto para pagar a escola, pagar a faculdade, natação, clube. E ele se sufoca. Ele não dá conta desse emocional. E como que os pais podem resolver isso? Porque hoje todo mundo precisa trabalhar, né? A gente está acostumado a dar conta da coisa. Eu oriento diminuir um pouco a carga horária. Muitas das vezes menos é mais, muitas das vezes não. Sempre menos é mais. Diminuir a carga horária, intensificar seus horários com os filhos, tirar o filho daquele excesso de atividade para ocupar o tempo dele, mas não é para ocupar o tempo do filho, é para se proteger do seu tempo, para saber que o filho está numa natação, num inglês, numa escola e de lá vai para a música. Aí o pai fica igual um chofé para lá e para cá, fabricando um dependente químico, principalmente se tiver um histórico genético das 3 gerações anteriores. Avós, bisavós, avós e os próprios pais.